Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero trazer para vocês 3 motivos do porquê que eu acho que você deveria investir em Transmissão Paulista, ou também mais conhecida como ISA-CETEP, tá? Isso daqui é uma empresa do setor de energia, vocês sabem que eu gosto bastante da empresa. É uma empresa que eu tenho posição na minha carteira pública, inclusive fiz aportes recentes na empresa. E hoje quero consolidar aqui para vocês 3 motivos do porquê que eu invisto. Óbvio que tem muitos outros, tá? Aqui eu vou fazer um negócio mais resumido, para tentar também te ajudar a abrir sua mente se você já investe ou se você está pensando em investir, por exemplo. Sempre olhe isso aqui como parte de uma análise, como mais informação, tá? Não é nunca para você sair me copiando, porque não é uma recomendação, tá? Eu não faço recomendações aqui. Eu falo o que eu faço, eu mostro as minhas análises para te ajudar, para te instigar a pesquisar cada vez mais, beleza? Antes de mostrar meus slides, só lembrando, 2 vídeos por dia. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa seu like, um comentário, nem que seja um obrigado, um valeu. Isso ajuda muito a engajar o canal e mandar para mais pessoas, porque a gente tá rumo a 100 mil inscritos, tá? Faltam menos de 10 mil e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar ainda esse ano, antes do meu aniversário, que é ali em outubro. Então, se por favor você puder me ajudar, eu fico muito feliz, beleza? Bora pro vídeo. Bom, eu vou direto ao ponto aqui, tá? Sem ficar enrolando muito pra vocês, porque eu sei que ninguém aqui do canal gosta de enrolação. Primeiro motivo, eu vou sair direto ao ponto falando aqui do leilão, tá? A empresa, a ISA-CETEP, saiu vencedora de 2 lotes, né, nesse primeiro leilão de 2023, vale lembrar que nós temos o segundo leilão acontecendo em outubro, tá? Então a gente pode ter, inclusive, uma participação também de ISA-CETEP lá nesse outro. Vou manter vocês informados. Fiz um vídeo recente sobre o leilão agora. Se você perdeu, por favor, vá lá e assista. Eu falei de todas as empresas, falei um pouquinho as considerações desse leilão. Mas, basicamente, ISA-CETEP saiu com 2 lotes, tá? 2 lotes desses que os deságios foram abaixo da média do leilão, tá? Um ali na casa dos 40%, o outro na casa dos 50%, tá? E a rentabilidade é atrativa para os projetos. Bruno, de onde você tirou esse cálculo? De onde você tirou essa informação, na verdade, tá? Primeiro, é tudo uma questão de cálculo e eu tenho um colega meu que é analista do setor elétrico, ele tem modelos, ele tem muitas coisas só para esse setor, ele é especialista nisso, e ele fez os cálculos, e basicamente a informação que ele me passou foi a seguinte: a TIR real, ou seja, a taxa interna de retorno real, tá, desse projeto, que a gente aqui, já desconsiderando ali a inflação, tá, é maior, tá, é maior do que a gente se apresenta numa NTN-B longa, NTN-B 2045. Bruno, o que é NTN-B? É um título do Tesouro, tá, o título do Tesouro Nacional, atrelado ali à inflação. Por que a gente faz esse efeito de comparação, gente? Vamos lembrar. Primeiro, porque como as empresas elétricas, especialmente ali de transição, são muito previsíveis, distribuem proventos de forma muito consistente, a gente consegue entender quanto que ela gera de valor, porque a gente sabe quanto que ela tem ali de receita, a gente sabe o prazo daquelas concessões, a gente compara sempre o investimento num projeto, numa empresa de energia de transição, com você, por exemplo, deixar o seu dinheiro atrelado a uma NTN-B longa, tá? Ali no caso 2045. E quando o analista fez essa conta, basicamente o que ele me falou? Olha, a TIR real mais do que entrega a NTN-B, desculpa, 2045, ou seja, o retorno que você tem dos projetos que ganhou a ISA-CETEP é maior do que se você deixasse nesse título atrelado ao IPCA, ou seja, vale a pena também, óbvio, o risco que você vai correr num projeto de uma empresa, beleza? Os novos projetos, vamos lembrar, é importante para garantir a perenidade do negócio no longo prazo. São os projetos, são as concessões que geram resultado, que depois voltam para a gente através da distribuição de dividendos, da distribuição de proventos. Então é muito interessante que a gente sempre fique atento nos leilões. Mas, como eu sempre falei, não vale a pena você ganhar a qualquer custo. A gente tem que olhar sempre para a taxa interna de retorno, que é a rentabilidade que aquilo vai trazer para a gente ao longo do tempo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico só para falar do leilão de Transmissão Paulista com os números, pode comentar aqui embaixo que eu faço para vocês, beleza? Bom, o segundo motivo é os executivos da empresa serem excelentes no que fazem, tá? Serem pessoas que possuem um alto conhecimento, uma alta expertise, inclusive, do próprio setor, mantendo esse alinhamento com o que os acionistas querem, que é melhores resultados, melhor rentabilidade e depois mais dividendo, tá? Por que eu tô falando isso? Não é porque eu tirei da cartola, não é porque simplesmente eu inventei. Eu tive a oportunidade de conhecer o CEO, que é o Rui Chamas, tá? Ele estava junto, ele fez um podcast comigo, onde eu basicamente entrevistei ele, perguntei as coisas sobre a empresa. Esse podcast está no YouTube, é só você pesquisar podcast Genial, que é da Genial Investimentos, com ISA-CETEP, com TRPL4, que você vai achar. E junto nesse podcast também estava a CFO. Muitas das coisas que a gente discutiu lá foi, primeiro, entender esse alinhamento dele com achar projetos que geram de fato rentabilidade. Ele não quer crescer a qualquer custo. E a CFO deixou muito claro, né, que a distribuição de proventos continua forte, continua alinhada, continua vindo de forma consistente, tá?
Foram essas primeiro, né? Óbvio, a conversa foi muito além disso, mas isso são alguns indicativos de que, se a empresa está alinhada para buscar projetos de boa rentabilidade, significa que eles precisam conhecer bem o setor, conhecer bem como aquilo funciona, fazer as contas de forma correta. Isso de fato tem acontecido. Vide agora o último leilão. E a CFO falando, inclusive, que a distribuição de proventos deve continuar, já acende aquela luz de falar, olha, realmente essa aqui pode ser uma empresa que coloca dentro de uma carteira de previdência, tá? Ambos mencionaram, como eu falei, visão para rentabilidade e a manutenção no pagamento de proventos, tá? Isso aqui é o segundo motivo do porquê que eu tenho a empresa. Ah, Bruno, pô, mas isso daqui e o tag along? Gente, pode ser até considerado, por um lado, negativo não ter o tag along, todo mundo fala, mas é uma das coisas que você pode considerar negativo frente a todas as outras que são muito positivas. A gente sempre faz uma análise de risco, a gente sempre pondera oportunidades e forças com fraquezas e riscos, tá? E isso acaba se balizando, na verdade, tem um peso muito maior para oportunidades e forças da empresa, tá? Então, de novo, esse é um dos motivos do porquê que eu tenho TRPL. Terceiro motivo, tá? O setor é excelente para uma carteira previdenciária. Já dei um pouco do spoiler aqui ao longo da minha fala. As transmissoras de energia, por exemplo, elas possuem um risco muito baixo, não existe risco de demanda, por exemplo, elas simplesmente conectam ali a geradora de energia com a distribuidora, ela não lida também com o cliente final, tendo menos problema, por exemplo, com inadimplência, tendo menos problema, inclusive, com se tornar mais CAPEX intensivo, ou seja, precisar ficar direcionando dinheiro para... pensa numa Light da vida, que tinha muito roubo ali das caixas de energia, que tinha que ficar investindo muito para melhorar aquilo. Enfim, a gente não tem isso numa transmissora. E mais do que isso, tá altamente previsível, dado que a gente conhece a RAP, receita anual permitida, e o prazo de cada uma das concessões, beleza? E aí é legal de falar, tá? A empresa também possui na sua estratégia, no seu estatuto, distribuir proventos de forma consistente, inclusive com payout bastante interessante, tá? O que é sempre bom para acionista previdenciário. Bruno, como é que eu faço para saber se a empresa tem um payout interessante, se ela distribui proventos, quando que ela distribui? Você vai abrir o site de RI, vai olhar um negócio chamado Estatuto Política de Dividendos, tá? Política de distribuição de proventos, enfim, cada nome pode ser um pouquinho diferente. Mas você vai olhar no site de RI isso daí, vai ter um documento, basicamente ali vai algumas páginas, dizendo qual é o payout, o quanto que a empresa distribui, algumas delas inclusive falam qual é o prazo do pagamento depois do anúncio, enfim, quanto mais certeza você tiver disso, melhor. Ou você também pode analisar um pouco o histórico da empresa para entender mais ou menos quando que ela anuncia e quando que ela paga os dividendos anunciados, beleza? Mas basicamente é isso, gente. Eu vou te trouxe 3 motivos aqui bastante interessantes. O primeiro deles é a questão mais de curto prazo aqui do leilão, que garante essa perenidade, tá? O leilão que foi bom, uma vantagem para a empresa aqui. Segundo motivo é as pessoas que tocam ali, e não são as empresas, não só os executivos, a gente pode colocar isso inclusive para os engenheiros, para as outras pessoas que trabalham na empresa, tá muito bem alinhadas. E o terceiro motivo, como eu falei, é inerente ali de uma própria carteira previdenciária ter uma empresa do setor de energia, especialmente segmento de transição, e mais do que isso, tá? Que também tenha na sua estratégia distribuir bons proventos, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o gostei, isso ajuda demais a divulgar aqui o canal. E lembrando, tá? Se você puder, por favor, mandar isso aqui pra alguém. A gente tá rumo a 100 mil inscritos, tenho certeza que a gente vai chegar ainda esse ano. Beleza? Tamo junto, valeu, falou.